Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, como foi feita a votação, a aula será online e vamos começar com o sistema respiratório. Bora lá? Vamos lá. O sistema respiratório ele contém a porção condutora e a porção respiratória. Na porção condutora, nós observamos o nariz externo, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e bronquiólios. Na porção respiratória, os alvéolos. Observamos o nariz. Nariz externo, cavidade nasal e seios lá dentro paranasais. Ok? Ai, tá até coçando. Na parte do nariz externo, nós temos a narina. Aqui dentro, narina. Asa. Ok? Aqui nós temos o ósseo da cavidade nasal. Isso aqui chama ápice. Isso aqui chama dorso. E isso aqui chama raiz. Na parte óssea nós temos ossos nasais, lâminas etimodiais lá dentro, o osso vômer, a maxila, concha nasal inferior. No septo nasal nós temos o osso etimoide e o vômer. O vômer fica aqui, o osso etimoide fica lá dentro. No septo nasal, nós temos lá dentro a cartilagem lateral do nariz, cartilagem do septo nasal e a cartilagem alar maior dos ramos mediais. Observem que a lâmina crivosa fica perto do etimoide e é onde se localiza o bulbo olfatório, centro de terminações nervosas que proporcionam a sensibilidade olfatória. Na cavidade nasal, nós temos a concha nasal superior, medial e inferior. Nós temos meatos nasais e coana nasal, que marca o limite da cavidade nasal. Nós temos também o palato duro e o palato mole. O palato duro fica na parte da frente e o palato mole na parte de trás. Na cavidade nasal, nós podemos encontrar a patologia associada com a rinite, que consiste na inflamação ou na disfunção de mucosa de revestimento nasal e é caracterizado por alguns sintomas nasais, como obstrução nasal, rinorreia, anterior ou posterior, esfirros, púrido nasal e espomia. Geralmente ocorrem durante 2 ou mais dias consecutivos por mais de 1 hora, na maior dos dias. Pode ser dividida em 4 tipos: infecciosa, alérgica, não infecciosa e mista, sendo a rinite alérgica o quadro mais comum. Seios paranasais. Nós temos seios frontais, nós temos seios maxilares, nós temos seios adentro etimodiais, abertura de seio maxilar, seios esfenoidais, perto do córtex sagital. Nos seios paranasais, eles têm as funções de diminuir o peso do osso facial do crânio, aumento da ressonância da voz, conferição da umidação e aquecimento do ar respirado, secreção do muco, equilíbrio e pressão intracraniana e a absorção do impacto. Nos seios paranasais, a sua patologia da sinusite é associada pela inflamação dos seios paranasais decorrente a infecções bacterianas, virais ou fúngicas, ou até mesmo reações alérgicas. Os sintomas incluem obstrução de côndito nasal e também a pressão de congestão nasal, a rinorreia purulenta também, ou dor na expressão facial. Às vezes, também há mal-estar, cefaleia ou febre. Nessa patologia, ocorre um espessamento da mucosa respiratória e um aumento de produção de muco, que gera, consequentemente, um acúmulo de muco nos seios paranasais. A faringe tem a denominação da nasofaringe, orofaringe e a laringofaringe.
Na nasofaringe, som a posterior ao nariz. A orofaringe, posterior à cavidade oral. E a laringofaringe, posterior à cavidade da laringe. A faringe tem uma patologia associada como faringomidalite, que quer dizer o quê? A infecção aguda da faringe e das tonsilas palatinas. E o que seria tonsilas palatinas? Quando fica infeccionado aqui a nossa garganta, tá? Nossas amígdalas. Nossas tonsilas palatinas, mais popularmente como infecção da garganta, é a faringomidalite comum em caso viral ou bacteriano. Seus sintomas podem incluir faringe, disfaneia, hipermeia ou edema tonsilar. Ela persiste num exausto freio de lingomegalia cervical e uma infecção muito recorrente em pacientes pediátricos. Ok? A laringe é constituída pela epiglote, tiroide, crocoide, aretinoide, corniculada e cuneiforme. São as cartilagens da laringe, tá? Epiglote, tiroide, cricoide, aritotenoide, corniculada e cuneiforme. A laringe vocês podem observar na página 171. 172 também. E eu quero que vocês observem a vécula, que é o local de inserção do laringoscópio para a realização da intubação. Aonde fica essa valécula? Valécula. Não é você se coloca, mas é bom aprender. Laringe. Patologia associada dela é a laringite, definida pelo processo inflamatório da laringe. O sintoma mais comum é a distonia, que pode apresentar duração severa de prazos variáveis. Os sintomas presentes são odifagia, tosse, estridor, afonia e dispneia. É um processo frequentemente percebido por infecções de vias aéreas superiores. Observem o desenho da traqueia na página 175. Na página 176, nós encontramos a carina, com C. Carina, com C. Região onde há divisão de traqueia dos brônquios. Carina, região onde há divisão de traqueia de brônquios. Carina, região onde há divisão de traqueia e brônquios. Brônquios. Observe na página 177. Brônquios, na página 178. Observe. Patologia do brônquio. Primeira coisa que observam é a patologia da bronquite crônica, que é uma doença pulmonar obstrutiva que se dá pelo processo inflamatório crônico da região dos brônquios. Causa alteração nessa região. A bronquite crônica somada pela enfisema pulmonar, a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E essa patologia é um processo de remodelamento dos brônquios, em que eles ficam mais estreitados e aumentam em grande quantidade a produção do muco. Observe na página 180. Os alveolos são sacos alveolares, artéria pulmonar, alveolo, brônquio e veia pulmonar. Observe na página 181. Alveolos têm uma patologia muito difícil, que é o enfisema pulmonar. Esse efizema pulmonar, segundo componente de doença pulmonar, observa-se que o DPOC é definido pela destruição da parequimia pulmonar, mais especificamente dos alvéolos. Consequentemente, ocorre a dilação dos espaços aéreos, onde, com o passar do tempo, desenvolve vesículas ou bolhas. O enfisema se caracteriza pela hipersuflação pulmonar, limitação do fluxo áureo e aprisionamento do ar. Nós também podemos encontrar a asma, que é caracterizada nas vias aéreas inferiores, e a asma é uma doença inflamatória das vias aéreas associada da hiperosipicidade brônquica. Os sinais e sintomas são mais recorrentes pelos sibilos, espinéia, pressão torácica e tosse, particularmente à noite, no início da manhã. A asma é uma doença perene, que se múltiplas coisas podem desencadear crises asmáticas, tais como a poeira,
fatores genéticos, infecções, medicamentos, exercícios, pólen ou até o refluxo gastroesofágico. No pulmão, vocês podem observar na página 184, e eu dividi eles para vocês de propósito, com o lobo superior do lado direito e o lobo superior do lado esquerdo. Nós temos o lobo médio e o lobo inferior. E no lado esquerdo nós temos o lobo inferior. Por quê? Ele tem que ter encaixe para o coração. No lobo superior tem um segmento apical, um segmento posterior e um segmento anterior. No lóbulo inferior, vocês vão ver o segmento superior, segmento basilar anterior, segmento basilar lateral, segmento basilar posterior. No lobo superior esquerdo, vocês podem olhar o segmento apical, ápico posterior 1, segmento ápico posterior 2, segmento anterior, segmento lingular superior e segmento lingular inferior. No pulmão esquerdo, vocês olham o lobo inferior, o segmento apical superior, segmento basilar anterior, o segmento basilar lateral e o segmento basilar posterior. Já no lóbulo médio do pulmão direito, vocês observam um segmento lateral e um segmento medial. Isso tudo na página 184. O hilo pulmonar ele representa a entrada e saída dos brônquios, principais artérias pulmonares, veias pulmonares, artérias e veias bronquiais e vasos linfáticos. O que significa o hilo pulmonar, então? 185. O pulmão tem uma patologia muito difícil e muito perigosa, que é a pneumonia, que é a infecção do trato respiratório causada por agentes microscópicos. Geralmente o paciente com pneumonia apresenta uma forte súbita febre, tosse com ou sem expectoração, ou seja, o catarro, e febre. São sinais e sintomas tais como dor torácica, escarros e com hemoptóicos, mialgias, anorexia, traquipneia, crepitações localizadas nos sinais radiográficos. Sugestivos da consolidação. Também pode aparecer, existem dois tipos de pneumonia quanto à sua origem: a pneumonia adquirida na comunidade, a PAC, e a pneumonia hospitalar. A PAC também ela pode ser adquirida junto nas cadeias, tá? Cavidade pleural. Ela tem a cavidade parietal, cavidade pleura e a cavidade pleura visceral. A pleura é uma membrana que se divide em duas lâminas. A pleura parietal é mais externa e que reveste o interior da parede torácica. E a pleura visceral, mais interna, responsável pelo revestimento do tecido pulmonar. Entre essas duas lâminas está o líquido pleural, que permite o deslizamento entre ambas as cavidades. Então, quando falam, estou com água na pleura, todo mundo tem água na pleura, mas depende de como está essa água na pleura. Que derrame foi esse? O que aconteceu com essa história? Então, vários tipos têm que ser evidenciados e verificados pelo médico e pelo corpo multidisciplinar. Eu quero que vocês observem no 181 cada músculo que são da respiração. Nós temos os músculos da inspiração, que começa pelo esternocleidomastoide, e por isso que vocês aprenderam o músculo antes. E aí aparecem vários outros músculos. Nós temos os músculos intercostais externos, a parte do diafragma, a parte do músculo da expiração, que é a expiração quiescente. A expiração resulta na retração passiva dos pulmões. E a expiração ativa, que vai nos intercostais. Então eu quero que vocês olhem com profundidade esse desenho e observem com profundidade esse desenho. Página 181. Vocês têm que observar as correlações clínicas do sistema respiratório, que é o desvio do septo nasal, a epitáxia, a faringite, a bronquiolite, o derrame pleural, pneumotórax, a pleurite, o edema agudo do pulmão, a tuberculose, a Covid-19, o tromboembolismo pulmonar, a hipertensão pulmonar e o síndrome de desconforto respiratório agudo. E gravem essa página 189. 189. Existe aqui na página 190 um caso clínico. Espero que vocês respondam e me passem agora na aula também, tá? Na página 189, existem alguns tipos de disfunções clínicas do sistema respiratório. Observem quais elas, que vocês farão um exercício na próxima aula referente a essas
correlações clínicas do sistema respiratório do sistema 189. E eu estou aguardando vocês para a resolução desse quadro clínico até daqui a pouco. Qualquer coisa estou à disposição e qualquer coisa é só me chamar. Mas vamos responder esse caso clínico e respondendo é só me enviar que eu vou respondendo para vocês, ok? E eu fico aguardando vocês a continuidade dessa aula até a resolução desse caso clínico. Beijo e com Deus.